Aleluia. Quero ler com vocês, para anunciar a palavra de Deus nesta noite, uma poesia espiritual. Salmo 23. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado, me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos, longos, eternos dias. Amém? É uma poesia ou não é? É bonito ou não é? Agora, o que é mais lindo, a espiritualidade que Davi, quando escreveu isso, que de tantas poesias bonitas que existem no mundo, essa é uma das mais lindas que o homem pode ler. E é também uma das mais conhecidas. Se não, ouço dizer que é o texto mais conhecido da Bíblia, ou o mais conhecido do cristianismo, Salmo 23. Qual é o comércio que tem uma Bíblia que não está no Salmo 23 ou naquela sala com a página amarela, todas as outras brancas, o 23 com a página amarelada? Porque é bonito isso. Só que o que é mais lindo, mais perfeito, mais grandioso é quando eu descubro o que esse salmo significa para a minha vida de verdade. O que esse salmo traz conotação para eu pisar esse chão com convicções e certeza de quem eu sou e de quem Deus é para mim. Porque esse salmo ele trata de uma problemática do nosso século. E digo mais, de um problema da humanidade, um problema de gente, que é o problema da insegurança da vida. É o problema de não ter certeza de nada. E quanto mais o tempo passa, mais homens estão ficando inseguros a respeito de qualquer coisa da vida. Insegurança na economia, insegurança familiar, insegurança do que vai acontecer, insegurança de não ter o sustento, insegurança de pegar uma doença, insegurança de qualquer nível possível. Nós somos uma geração de inseguros como nunca houve antes, porque cada vez mais nós estamos buscando elementos seguros onde não pode satisfazer a segurança de nenhum. Esse salmo, quando Davi escreveu, foi em momentos mais difíceis da sua vida, onde ele não tinha nada a se agarrar, onde ele não tinha nada a se pegar, onde qualquer esperança do homem estava descabida, não poderia ver, enxergar, muito menos ser concreto. Foi quando ele escreveu essa poesia, quando ele escreveu esse cântico, que virara um cântico teológico no templo de Deus aos hebreus, dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu percebo isso, esse primeiro versículo, ele olhar para os céus e dizer, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. A primeira coisa que eu tenho que colocar como elemento concreto no meu ser e na minha vida, e eu quero e preciso ser um homem que está seguro diante da sociedade, diante da família, diante da vida e diante de Deus, que consiga andar com concretude na vida, seguro do que pensa, do que faz, seguro de onde veio, seguro o que é e seguro para onde vai. Eu preciso abandonar o verbo ter
E preciso ser mais o verbo ser. Eu preciso deixar de buscar o ter e preciso buscar o ser. Porque quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma contradição devido àquilo que nós buscamos na vida. Porque se eu busco como desejos a cada dia, apenas possuir, apenas ter, apenas adquirir, apenas lutar para conquistar aquilo que minha alma diz que é bom, mas eu nem mesmo sei o que é bom, isso vem do ter, do adquirir, do colocar no bolso, da satisfação da alma, que pulsa em meu coração como desejos mais diversos. Quando isso é o único elemento no que eu vivo, eu vou me tornar um homem inseguro, que não tem perspectiva nem segurança de nada para a vida. Onde qualquer tropeço na estrada me joga na lona. Onde qualquer tropeço naquilo que é meu projeto me joga no chão. Me joga em esconderijos que não é de Deus. Me coloca em sombras onde não vejo luz. Por a busca constante do ter. Só que Davi está dizendo, gente, não é isso. Não é o ter que vai satisfazer a sua vida. Não é o ter que vai lhe dar segurança. Quando você ser algo em Deus e olhar para o céu e perceber que esse é o Deus de amor, de bondade e misericórdia, que Ele é o seu guia, e dizer para Ele e para a sua alma e para o mundo, Ele é o meu pastor e nada de verdade me falta, porque eu sou nele, porque Ele é. Aí, o desejo de ter já não é prioridade mais. O desejo de meter a mão já é secundário. O desejo de possuir já vai ficando para trás. Porque o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, que é o verbo, o texto correto. Se olhar para a minha vida, parece que tem tantas coisas que faz falta para mim, que eu só fosse eleger aqui, daria algumas linhas de uma página. Tantas coisas que eu não tenho, mas que se tivesse, seria bom a beça. Só que eu posso olhar para a minha vida. Só que você deve olhar para a sua vida e olhar as prioridades que você está elegendo. E o dia que você eleger a prioridade de ser algo ou alguém em Deus, e eleger Deus como a sua maior prioridade de possuí-lo, de tê-lo na sua vida, você vai olhar para tudo e dizer, poxa vida, parece que eu não tenho nada, mas sabe de uma coisa? Eu não sinto falta de nada, porque o que eu tenho é Deus que cuida de mim, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor. Quer ficar alguém angustiado? Quer ficar alguém extremamente inseguro, com medo de qualquer vento de notícia, com medo de qualquer vento contrário, com medo de qualquer má notícia? Eleja a sua vida as prioridades de apenas ter. Eu quero ter, quero adquirir, quero ganhar mais, quero construir, quero um namorado, quero um esposo mais bonito que existe. Eu quero. E a insegurança vai habitar a sua vida plenamente. Sabe por quê? Porque o desejo do homem ninguém pode satisfazer. Quem queria 1000 vai desejar 10.000. Quem queria 10.000 vai desejar 1.000.000. Porque nós somos habitados por desejos suicidas quando o homem nasce, que não sabe escolher aquilo que de fato é bom. E esse salmo está me dizendo para abandonar alguém inseguro na vida, alguém infeliz na vida, alguém que está no chão na vida, devido aos ventos e os tropeços. A única solução é você eleger alguém que seja alguém Deus e que Deus seja a maior prioridade da sua vida. Quando ele escreveu isso, ele usou termos que ele conhecia. Ele não usou nada desconhecido. Ele olhou para ele mesmo e se lembrou de quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele disse, poxa vida, quando eu era pastor de ovelhas, eu olhava para aquelas ovelhinhas indefesas,
que só fazia berrar quando estava com fome, quando estava em perigo. E eu cuidava tanto delas, como de fato elas fossem a maior preciosidade que pudesse ter em minhas mãos. Eu levava elas para beber, para comer, para a sombra, para o descanso. E por que eu, sendo um homem mau, fazia isso com aquelas minhas ovelhinhas? E eu, tendo Deus como meu bom pastor eterno, não fará comigo as mesmas coisas? Foi quando Davi, ele foi para o deserto, fugindo de Saul, sendo perseguido para tudo que é lado. Foi quando Davi tinha a maior sede do mundo, dizendo que vontade de beber aquela água da fonte de En-Gedi. E seus servos ouviram isso e foram buscar aquelas águas, passaram o risco de morte. Chegou com um pote da água de En-Gedi e disse: Davi, pode tomar, porque nós conseguimos. Davi pegou aquela água, morrendo de sede. O desejo dele era beber a água da fonte, límpida. Ele pegou a água e despejou na frente do seu exército e disse: que Deus me guarde de tomar uma água cujo meus homens passaram perto da morte. Sabe por quê? Porque só era um desejo particular. Porque só era um desejo da sua própria alma, misturado com um desejo físico e de lembrança, saudosista. Porque Davi sabia quem matava a sede verdadeira dele era o próprio Deus, e ele tinha certeza absoluta que não ia passar fome, que não ia passar sede, que pudesse o levar à morte, ainda que pudesse passar por privações, porque ele olhava para o céu e dizia: o Senhor é o meu pastor, e nada de fato me faltará. Esse salmo, além disso, ele vai mostrando os reflexos para eu buscar uma vida de plena confiança em Deus e abandonar as inseguranças no qual somos habitados, que atrás disso vem um monte de doenças psicológicas, de orgulho, de ganância, de arrogância, de ambição. Tudo atribui à insegurança do homem. E Davi vai dizendo, vai mostrando o caminho, vai mostrando as soluções e vai colocando em mim as confianças, porque eu posso olhar para Deus e dizer: não tenho nada, mas não sinto falta de nada, porque eu tenho aquele que tudo é. O que ele vai dizer, os elementos? Ele vai dizendo, por exemplo, que o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Sabe por quê? O 2, porque ele me faz deitar em pastos verdejantes. E lembrou das suas ovelhas. Pastos verdejantes. Ele não fala apenas pasto. Ele não fala apenas uma graminha para que uma ovelhinha possa se alimentar. Ele fala pastos verdejantes. Ele coloca adjetivos de qualidade naquilo que Deus pode fazer quando o homem passa a confiar nele. Porque a expressão pastos verdejantes, na sua plena expressão, ele está dizendo: meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, que me leva em pastos próprio para o meu alimento. Porque pasto de ovelha não é mesmo pasto de boi. Pasto de ovelha é um pasto exclusivo. Pasto de ovelha, se possível, um pasto virgem, único. Porque ovelha não come muito, aquelas. Pasto de ovelha é um pasto diferenciado, que tem que ser no tamanho certo, na textura certa. Pasto de ovelha, na Israel, são pastos específicos, que Davi coloca e atribui qualidade. Pastos, mas não é qualquer um. São pastos verdejantes. Ele vai dizer: porque ele me leva às águas tranquilas. Aí, águas tranquilas, a gente pensa naquele lago, tranquilo. Muito menos pensar em correnteza, porque já não é tranquilidade, não, a expressão aqui não é essa. Águas tranquilas que Davi estava dizendo, são águas que podem ser até com correntes. São águas que parecem ser profundas, são águas que podem até parecer perigosas. Mas águas tranquilas, ele está trazendo a lembrança de quando ele cuidava de suas ovelhas. Que quando depois de se alimentar de um pasto verdejante, depois de encher a barriguinha, levaria até as águas para saciar a sua sede. E eram águas tranquilas, porque ele imaginava a geografia do seu lugar, de muitas presas, levado por muitos predadores.
Ele mesmo vai atribuir essa expressão em 1 Samuel dizendo: certa feita, ó rei Saul, eu tive que matar um urso pela barba e a onça e o leão pela juba, porque tentou pegar uma ovelhinha, só que eu as conduzia em águas tranquilas. Ou forma de expressão dizendo: apesar das águas ser turvas, apesar das águas ser correntezas, apesar de aparentar um perigo na água, o perigo de fato não está na água, mas está na presa. Enquanto uma ovelha está bebendo, distraída, pode vir um leão, pode vir um urso e arrebatar aquela ovelhinha e levar e matá-la para tentar saciar a sua fome. Só que Davi está dizendo, olhando para Deus: se eu fazia isso, se eu matava urso, se eu lutava com jiu-jitsu com o leão, se eu dava aquele golpe, aquele mata-leão, literalmente, se eu fazia isso para uma ovelha matar a sua sede, quanto mais o meu Deus fará por mim, se de fato eu confiar nele e abandonar a minha insegurança e saber que ele é o meu pastor que cuida de mim. Em nenhum momento ele vai trazer outras expressões que nós não estamos. Ele sendo o bom pastor que cuida de mim, olhando para o alto, que nada me falta, ele não vai dizer que não vai acontecer nada disso. O urso às vezes pode dar bocada, mas você se esquiva, Deus dá um jeito, te leva, e você diz: a minha alma escapou por um fio. Ou você vai dizer como ele: até preparar o laço do passarinheiro, mas ele me libertou no momento que eu fui a ser preso. Ele não vai trazer expressões que eu não vou passar por perigo, mas ele está dizendo: apesar de ter escassez, apesar de parecer que não tenho nada, apesar de ter fome, eu sou levado a pastos que saciam a minha fome. Apesar de ter sede, eu sou levado às águas no qual eu posso me saciar, sem de fato me preocupar com a presa dos principados, potestade que me rodeia, porque quem guarda e quem cuida de mim é o próprio Deus. Ele vai dizendo tudo isso, que não é impossível, que na caminhada há dificuldade, mas ele está dizendo: você pode ter uma dificuldade com total insegurança, mas você pode ter uma dificuldade convicto de quem cuida de você é o bom pastor, que te garante pasto, que te garante água e que não deixará perder aquele que são seus. Jesus vai dizer, falando dos seus apóstolos, que serve para a igreja: Pai, obrigado pelas ovelhas que tu me deste, e as ovelhas que tu me deste, ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Propriedade, exclusividade, sabendo que eu não posso ter tudo que eu tenho, mas tudo que eu tenho é suficiente, não tenho falta de nada, porque eu sou alguém que está sendo em Deus e não alguém que busca ter alguma coisa nesse mundo. O 3, ele vai dizer: refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Eu percebo que a ovelha precisando de refrigério de alma. Refrigério de alma, na expressão daquelas ovelhinhas, é muito interessante, porque uma ovelha que está alimentada, uma ovelha que está sendo cuidada, que somos nós, porque Jesus é o nosso bom pastor. Mas na expressão de Davi, esse homem sábio, quando cuidava daquelas ovelhinhas, depois de um bom pasto, depois de uma boa água, ele tentava acalmar suas ovelhas. É porque quando as ovelhas estavam calmas, quando passava o susto, passava a fome, passava a sede, e começava a andar pelas sombras, calmamente, do pastor que as conduzia, era o maior momento que se havia procriação das ovelhas. Porque a ovelha com a alma refrigerada, ela não vai perder tempo. Com isso estou dizendo para você que o nosso Deus é o Deus que refrigera a minha alma. E o Deus que refrigera a minha alma é o Deus que me traz pacificação. E o Deus que me traz pacificação é o Deus que me coloca nesse mundo como alguém que não busca algo que tenha para si próprio, mas eu começo a produzir algo para esse mundo com aquilo que pertence a Deus.
refrigera a minha alma. Era uma expressão de Davi quando estava no deserto. Se tem uma das maiores expressões que ele usa em todos os seus salmos, quando ele estava na tormenta, fugindo, ele olha para os céus e soltava essa pérola: Senhor, refrigera minha alma. Senhor, o tempo não está terminando. Senhor, a angústia é muito grande. Senhor, eu sou perseguido pelos da minha casa, mas eu sei que tu podes refrigerar a minha alma. E na expressão exata, em algumas traduções vai dizer: Senhor, me faz tornar para mim mesmo. Me volta em si. Me volta a consciência de quem eu sou. Me volta atrás a pacificação que eu preciso. Porque tem gente que às vezes tem tudo. Tem gente que buscou ter e conseguiu. Tem gente que buscou possuir e chegou lá, mas não tem refrigério na alma. Tem gente que olha para a sua própria vida, olha para trás e diz: poxa vida, eu conquistei tantas coisas, eu possuí tanto, os meus sonhos foram alcançados, meus objetivos foram até mim, e eu fui até eles e os conquistei e agarrei. Eu cheguei lá, mas quando olha para dentro de si, ele não consegue perceber uma pacificação, que só aqui é aquele que pode olhar para o céu e dizer: o Senhor é o meu pastor, sabe do que eu estou falando. Eu estou falando que eu posso ter tropeço nesses caminhos de pasto verdejante. Eu posso ter tropeços em busca de uma água que alimenta ou sacia a minha sede. Eu posso caminhar como alguém vai levando sustos nessa vida. Mas quando eu elejo meu Deus como aquele que cuida de mim de verdade, quando eu elejo Ele, que Ele é o meu Senhor, o meu pastor, aquele que deu a vida por mim, todavia eu vou estar com a minha alma refrigerada e pacificada. E ele vai se aprofundando e vai dizer, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não iria temer nada, porque tu estás comigo. Vale da sombra da morte para a ovelha, quando ele expressou isso daí, porque a ovelha anda em sombra, a ovelha não gosta de sol, para ser pacificada anda pela sombra. E a sombra, na geografia de Davi, vinha dos penhascos, que tinha sombra pelas montanhas. E o perigo de andar pela sombra era coeficiente ao perigo de cair no penhasco. Porque a ovelha, por ter a sua visão, às vezes nebulosa, não poder decifrar entre o que era sombra e o que era penhasco, e corria o risco de cair. E Davi olhou para isso e disse: eu posso ser como elas, mas eu vou dizer para o Senhor que ainda que eu ande por vales de sombra e de morte, eu não temerei nenhum mal, porque tu é aqueles que me conduz, que não vai deixar vacilar o meu pé e nem tropeçar para que eu caia em algum penhasco, porque tu estás comigo. E a gente às vezes se preocupa com morte. Davi nunca se preocupou com morte. Pelo contrário, ele desafiava a morte todo o tempo. Um guerreiro do porte de Davi, gigante, nada, porque eu vou o nome do Senhor dos Exércitos, só com uma funda e 5 pedrinhas e usa uma só ainda. Não tem medo da morte, não tenho medo de gigante, não tenho medo de exército, não tenho medo de filisteu, não perco nenhuma batalha, vou de frente, empunhada a espada, e se precisar da funda, eu corto um fio do cabelo partindo ao meio, tão bom que eu sou. A gente se preocupa com morte. O problema não é morte, gente. Morte, Paulo vai dizer, é só uma passagem. Morte, Paulo vai dizer pelo contrário, eu já passei da morte para a vida, porque agora de fato a minha vida não é a morte, a minha vida é uma vida que a morte vai me levar para a verdadeira e plena vida eterna em Deus. Ele chega a dizer, eu não sei que eu escolho, se fico, se vou, mas eu vou ficar mais um pouquinho para pregar para vocês. O perigo não é a morte, o perigo é a sombra dela. O perigo é a notícia dela.
A morte, uma vez que vem, nós nem percebemos ela. Se foi, está do outro lado. Mas a sombra da morte é que atemoriza. A notícia da morte é que apavora. A notícia da doença que pode te levar à morte é que vai te colocar em estágio de pavor, te vai colocar em insegurança. A notícia da possibilidade de que você pode partir de alguma maneira é que vai colocar a gente em vale da sombra e da morte. Sombra da morte é algo que paralisa os nossos pés. Sombra da morte é algo que encerra os nossos braços em correntes, cadeados. Eu não consigo me movimentar. Eu entro em depressões profundas, em solidões profundas, porque a sombra da morte está sobre mim. E uns olham e digam, eu desejo a morte, mas a morte não vem. E a sombra da morte parece ser pior do que a própria morte. Só que Davi está olhando para isso e dizendo, ainda que essa sombra da morte esteja sobre mim, eu não vou temer ela, porque quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. Ser seguro, ser alguém confiante na sombra da morte, só é possível aquele que pode olhar para o céu e dizer, eu abandono o ter e quero viver o ser em Deus e Deus comigo, porque o Senhor é o meu pastor. E por que é que eu estou temendo, se o pouco que eu tenho é tudo que eu preciso? Porque Ele está comigo e não temerei. Te convido hoje, que ainda que a sombra da morte venha, você confie. Isso parece ser contrário à teologia triunfante dos nossos dias, não parece? Eu estou doido. Qual que é a teologia triunfante de hoje em dia? Sombra da morte? Cruz, credo. Eu prefiro o credo da cruz. Sombra da morte? Andar 15 quilômetros procurando um pasto para se alimentar? O que é isso? Você não confia em Deus? Numa teologia triunfalista, numa teologia prosperativa, numa teologia neurolinguística. Isso daqui é um absurdo. Só que Davi sabia os vales que ele andava. Ele sabia que ele era alguém que era em Deus. Ele era alguém que não andava para ter um reino e um trono, mas era alguém que Deus o escolheu para ter um trono e um reino. Ele buscou ser algo em Deus o tempo todo. E ele andou por diversas vezes à sombra da morte. Mas cada vez que Davi estava na sombra da morte, ele expressava, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E depois ele vai dizer que a sua vara e cajado consolam. Ele vai trazendo adjetivos de qualidade para quem tem Deus como esse pastor. E por aí vai. Só que não era nem isso que eu queria falar. Tem os dois últimos versículos aqui que eu queria chegar até aqui com vocês. Porque esse salmo, que é conhecido como Salmo do Pastor, esse salmo que é conhecido apenas Deus como pastor, ele vai além disso. Ele vai além daquilo que é cotidiano. Ele introduz que o homem deve confiar nele nessa vida, conforme anda. Só que ele vai se aprofundando agora numa espiritualidade para que alguém seja de fato alguém em Deus. E ele abandona, de repente, no versículo 5, a figura do pastor. Que às vezes eu me perguntava, será que foi acrescentado depois? Não foi? Ou Davi não estava nem aí com nada, com as nossas preocupações hermenêuticas e exegéticas de um texto analítico, contextualizado, no começo, meio e fim. Misericórdia. Davi mudava. E agora ele abandona a figura do pastor e começa a colocar a figura do anfitrião. Ele começa a dizer agora no versículo 5, prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos,
unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice irá transbordar. Ele abandona a expressão de ovelha, porque a ovelha não precisa de óleo, nem de taça de vinho transbordante, e nem de mesa na presença de inimigos. A expressão que Davi começa a utilizar aqui é a expressão de um anfitrião, de alguém que recebe um convidado em sua casa. A cultura oriental não é jamais como a nossa nesse sentido. Por exemplo, na nossa cultura ocidental, final de ano chegando, Natal, Ano Novo, chega aquele cunhado que você não via há 5 anos. A gente recebe meio assim, faz aquela comida um pouco mais salgada para ele ficar o menos tempo possível. A gente faz peixe hoje, amanhã e depois de amanhã um ovinho frito básico, para ele ver que aqui a coisa está muito boa, vai que ele se acostuma. E há quem diga que visita depois de 3 dias começa a apodrecer. É a nossa cultura aqui de maus hospedeiros que nós somos. A cultura oriental não é assim. E Davi, ele vai nas profundidades. Ele começa a olhar a sua vida, abandonar a sua vida do conhecimento, do exercício que ele tinha no passado, que era ser um pastor para ovelhinhas que ferrava e ele tratava e cuidava. E começa agora a olhar para Deus dizendo, Deus, o meu tempo de ser um pastorzinho de ovelha tem que chegar ao fim. Agora eu preciso ser alguém que seja um hóspede. Alguém que fique hospedado na casa de um verdadeiro anfitrião. Eu estou precisando agora de outros cuidados, que seja além de um cuidado de uma ovelhinha que tem um pastor. E ele vai dizendo que para isso acontecer, a primeira coisa, olhando para Deus como alguém que ele está sendo hospedado por ele, e vai olhar, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa figura desse anfitrião, a Bíblia está repleta. Um exemplo, vocês lembram de Ló? Quando os anjos foram visitar para arrancar Ló de Sodoma. Os 2 anjos entrou na casa de Ló. Eram visitantes ilustres. E quando a população viu aqueles belos homens, quis tomá-los para si, Ló falou, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu dou, se vocês quiserem, as minhas próprias filhas para vocês, mas não mexam nos meus hóspedes. Porque a figura oriental de anfitrião, quando ele era um convidado ilustre para dentro da casa, você tinha que preservar com a sua própria vida e dar do bem e do melhor. Essa era a figura. E Davi começa agora a fazer uma viagem poética sobre isso, abandonando as ovelhas que precisam de cuidado. E agora ele faz uma oração particular. Ele agora começa a dizer em primeira pessoa o que ele mais deseja. E olha para Deus como anfitrião e diz, eu estou precisando agora, Senhor, de fato, porque eu sei que o Senhor cuida de mim para pastos verdejantes. Eu sei que o Senhor cuida de mim para águas tranquilas. Eu sei que essa sombra da morte me incomoda o tempo todo. Mas eu não temo porque tu estás comigo. Mas tem uma coisa, Senhor. Eu preciso de um cuidado ainda mais particular, como alguém que tem onde ficar e repousar. Ele começa olhando os seus inimigos e diz, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele coloca a figura do anfitrião que quando chega na casa, 3 elementos acontecem. Um banquete, óleo e um bom vinho farto. E a sequência de quem vai na sua própria oração é dizer, Deus, a primeira coisa que eu preciso é de um banquete. E esse banquete não é de fato para mim. É para que eu não perca mais o tempo com os meus inimigos, com aqueles que me perseguem, com aqueles que querem fazer mal a mim. E a expressão que ele vai dizer, eu quero esse banquete, sabe onde? Na presença, na frente, do lado daqueles que estão me perseguindo, que me elegeram como inimigo número 1, sem eu ter culpa de nada. Porque quando ele expressa isso, ele vai trazendo processos mentais, imaginários em sua oração, dizendo, Deus, eu estou ficando perturbado com quem me persegue. Eu estou ficando perturbado com quem quer mal de mim.
Eu não aguento mais viver em perseguição. Eu não aguento mais viver no meio do deserto fugindo de Saul. Eu não aguento mais vivendo para lá e para cá. Construir uma família inteira, morando em cavernas, vivendo em deserto. Eu preciso agora de um banquete na presença dos meus inimigos. Ele expressava a Deus a sua vontade, dizendo: Deus, eu preciso disso, para que os meus inimigos, ao olhar para mim, porque eles que me elegeram como inimigo, porque quem está em Cristo não elege ninguém como inimigo, apesar do mundo eleger essa inimizade contigo. E ele está dizendo que o segredo disso é você abandonar aqueles que te perseguem. É você não ligar para as más notícias. É você não ligar com o burburinho. É você não ligar com a fofoca. É você não ligar com a perseguição. É você não ligar para as invenções que posso dizer para você. E pelo contrário, é cada vez mais que isso acontecer, você se sentar na mesa que Deus colocou a você e se lambuzar do melhor que Deus pode dar. Ele está dizendo: Deus, eu não quero mais vencer inimigo na espada. Eu não quero mais vencer inimigo na funda. Eu não quero mais vencer inimigo fugindo a pé. Nesse caso, fugindo mesmo sem vencer. Eu quero agora diferente. Eu quero me alimentar. Eu quero me fartar. Eu quero se fartar. Eu quero ter os processos da minha vida exacerbados pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu não estou nem aí mais com quem quer me perseguir. Não estou nem aí mais com quem quer me matar. Eu não estou nem aí mais com quem quer o meu mal, porque agora eu quero ser alguém em Cristo, se alimentando daquilo que Deus está me dando. Quando eu olho isso e olho para nós, sabe o que eu vejo? Que quando as perseguições vêm, que quando os inimigos nos elegem como inimigo dele, apesar que nós não somos, porque crente não tem inimigo, nós abandonamos o melhor que Deus está dando e colocamos tanta força, tanto processamento de energia naquilo que estão dizendo, naquilo que estão falando, naquilo que estão fofocando, naquilo que diz que você não pode, não faz, não consegue. E diante de nós está uma mesa farta e Deus está dizendo: porque em vez de ficar preocupado com aqueles que te perseguem, que te elegeram como inimigo, porque você não se lambuza do que eu estou lhe dando, porque é do bom e do melhor, diz o Senhor. E Ele vai dizer não só isso: unge, Senhor, a minha cabeça com óleo. Isso também é a figura do anfitrião que recebe um hóspede. Porque quando se recebia um hóspede, existia duas opções de você ser purificado. A primeira dela é com as talhas de purificação, conhecida lá em João 2. São os hóspedes comuns, corriqueiros, cotidianos, que antes de entrar na casa, tinha que lavar os seus pés naquele pote de água. Mas que quando o convidado era ilustre, a água era abandonada. E você recebia aquele que você convidou, o seu hóspede, com o melhor óleo que você tinha. E você colocava sobre os seus pés e lavava os seus pés como ato de união, amizade e purificação. Ele está olhando para Deus e dizendo: Deus, eu preciso receber o teu óleo para poder me sentir alguém íntimo de ti, alguém que está na tua presença, alguém que está em tua casa, alguém que lhe recebeu e que recebestes a mim. Eu estou cansado de ser perseguido, eu preciso desse óleo sobre a minha vida. Ele traz isso na figura exatamente do anfitrião que recebe um convidado. Esse óleo servia para tirar a poeira da estrada. Esse óleo servia para deixar o pezinho perfumado, para ter uma boa conversa na sala. Esse óleo, principalmente uma das opções de quando vinha muito longe, é quando se feria os pés. Ele tinha um poder que pudesse dar um alívio. Davi olha para Deus e diz: Deus, eu estou extremamente cansado de andar no chão dessa vida. Eu estou com os meus pés feridos. Eu estou com os meus pés empoeirados. Eu não me sinto pertencendo a nenhum lugar e a nada.
Eu estou vivendo como alguém que faz perambulações de um lado para o outro. Eu preciso que o Senhor me receba e coloque óleo sobre mim para que eu haja purificações na minha vida e tenha um pertencimento. Ele vai dizer, eu preciso não só disso, mas eu preciso que o cálice comece a transbordar. Porque quando se recebia um visitante, a primeira coisa que a cultura oriental se fazia, em alguns casos ortodoxos ainda se faz, era receber esse convidado com uma mesa repleta, lavava os seus pés com esse óleo e colocava um bom e belo vinho, farto e abundante, para que ele pudesse se sentir muito bem hospedado na casa daquele que recebeu. Ele está dizendo, Deus, eu preciso agora, de fato, de alguém que tenha segurança, de alguém que tenha cura, de alguém que tenha agora, alguém que não ande como ovelhinha para lá e para cá. Esse tempo é bom, foi necessário, mas agora eu preciso de uma segurança maior para a minha vida. Eu cansei de andar, fugir e correr. Eu preciso que agora venha fartura do teu maior e melhor vinho para a minha vida, ele está dizendo. Quando eu olho isso, eu me lembro, por exemplo, que a parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano, ele andava pelo caminho, o sacerdote fugiu, o levita fugiu, fingiu que não viu, ele vai até aquele viajante que estava como morto, ele para, e a primeira coisa que ele faz, o que é? Colocar óleo e colocar vinho. E dizer, eu vou te levar para uma hospedaria, porque agora eu sou o seu anfitrião. Quando Jesus estava na casa de Simão leproso em Betânia, naquela mesa farta, porque se diz que era um jantar, onde tinha aquele vinho servido, corriqueiro e costumeiro. De repente, Maria, João vai dizer o nome dela, entra pela porta com óleo perfumado, porque o perfume era feito à base de óleo na sua época, não com esse álcool que nos dá alergia de hoje. E chega olhando para Jesus e diz, receberam Jesus em uma casa, mas oferecer apenas vinho, faltou o óleo de quem nós estamos recebendo, e quebra e derrama sobre ele o óleo, e vai dizer que ela ungiu Jesus, porque sabia que deveria receber Jesus com as maiores honras que um tal de anfitrião deveria receber. Aí o último versículo, Davi vai dizer o que ele precisa de fato. Ele vai dizer, esse tempo no qual eu era, foi muito bom olhar para ti e te chamar-te de pastor. Todos precisamos disso, mas agora eu preciso de um aconchego maior. Eu preciso descansar. E ele vai dizer, os 6, certamente a bondade e a misericórdia agora me perseguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Foi um texto que, inclusive, é uma curiosidade, que foi melhorado depois com o Templo de Salomão. Davi diz na sua maior expressão, quando ele escreveu essa poesia, eu quero habitar na presença do Senhor, que representava o tabernáculo dos santos. Agora Davi ele quer sair da figura de uma ovelha, que anda, que busca, que fareja, que vai. E agora ele quer se sentir encontrado em Jesus. Ele quer se sentir encontrado nesse Deus. Ele quer ter um encontro verdadeiro de aconchego, de refrigério, de descanso, de verdade. Ele quer e precisa de um anfitrião que cuide dele, que receba dele, que não tem pressa de mandar ele embora, mas que dê do bom, do melhor, do óleo e do vinho, para ele se sentir em casa. Sabe por quê? Porque cansa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Porque cansa fugir. Porque cansa a insegurança. Porque cansa viver de um lado para o outro. Porque cansa os regressos. Porque cansa a perseguição involuntária de alguém que não se sabe por quê.
Porque cansa não entender seu pensamento, porque cansa não entender sua visão, porque cansa só levar paulada. E você sabe que está sendo cuidado por Deus. Só que Deus está dizendo, agora eu quero ser de verdade um anfitrião para você. Eu quero derramar o óleo, quero derramar o vinho, quero preparar uma mesa com muita abundância para você. Só que abandone o ter. Abandone o ter. E comece a viver o ser em Deus. Aí você diz, mas por que Deus faz isso? Não é porque você é bom. Ele vai dizer 3 coisas. Eu posso olhar para ele e dizer isso. Primeiro, porque ele é Senhor. Eu não estou dando e nem lidando com aquele tio que mora na praia que eu vou, nem tenho contato com ele, mas vou lá para dar uma sapiada e quer logo me mandar embora. Eu estou dizendo que ele é Senhor. E mesmo sendo Senhor, cuida de cada um. E o versículo 3 final vai dizer que ele faz tudo isso. Não porque eu mereço. Porque se Deus me desse aquilo que eu mereço, eu seria fulminado agora. Ele está dizendo que eu faço por amor do meu próprio nome. Aí nós falamos, ele faz porque ele é fiel para comigo. Meu irmão, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao seu próprio nome. O salmista vai dizer, não obstante, ele nos salvou por amor do seu próprio nome, não porque merecemos. Paulo vai dizer, ainda que eu seja infiel, todavia, ele não poderá de ser fiel, porque não pode desfazer, contrariar a si mesmo. E se Deus disse, aquele que hoje me eleger como bom pastor e como bom anfitrião, eu serei fiel à minha própria palavra e fiel ao meu próprio nome, por amor do meu nome, é que eu vou satisfazer aquilo que só você precisa que eu sei, e não aquilo que de fato você quer. E ele vai dizer que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí você diz, tá bom, agora eu vou começar em todo o culto de todas as igrejas, de todos os horários. Mudou. O que eu vou dizer para vocês agora é uma das teologias mais inexplicáveis que o homem pode dizer e tentar explicar. Ele vai dizer a palavra de Deus que antes Deus habitava como presença, um tal de Santo dos Santos, como simboliza. No primeiro templo que Salomão construiu, ele disse, a minha glória está aqui, eu habitarei nessa casa. Reconstruir um outro, ele disse, agora a glória será ainda maior, porque eu habito nessa casa. Aí depois ele vai entrar, os profetas, principalmente Jeremias, percebendo agora um outro nível espiritual que haveria de vir. E começa a dar as expressões. Porventura, Deus poderia habitar em templos feitos nas mãos de homens? Se nem o céu cabe Deus, quanto mais aquilo que o homem faz. Ainda os céus dos céus não poderia contê-lo. E Deus escolhendo como poderia escolher qualquer lugar da sua habitação. Poderia escolher o melhor dos templos dessa terra. Poderia escolher o mais maciço ouro do mundo. Poderia escolher qualquer planeta das milhares de galáxias que existe deste universo. Agora ele vai dizer em Jesus, pelo Espírito Santo, que ele é o Deus que resolveu habitar dentro de nós.
E Ele está dizendo: eu quero ser o anfitrião da sua vida, porque agora aquele que elege Deus como anfitrião abandona a sua própria casa e diz: agora ela é sua, eu sou apenas alguém que sou hospedado na onde o Senhor está presente. Quando isso acontece, Ele derrama o seu óleo. Quando isso acontece, Ele derrama o seu vinho. Quando isso acontece, Ele me dá banquete na presença de qualquer um. Davi não teve esse privilégio. Salmo vai dizer, ele vai dizer: ah, meu Deus do céu, que inveja santa dos pardais. O pardal fez um ninho lá no santo, no tabernáculo do Senhor. Que inveja dele, porque eu queria habitar lá, porque a presença de Deus estava lá. Ele olha assim com aquela inveja, que pardalzinho, safadinho. Ele não teve esse privilégio. Porque agora eu sou alguém que sou habitado por esse próprio Deus. E a bondade e a misericórdia me segue todos os dias da minha vida. Por que bondade e misericórdia? Você acha que você poderia ser habitado por Deus se não fosse a bondade dele, se não fosse a misericórdia dele? Para de brincar. Você só habita ele pela sua bondade. Você só é habitado por Ele pela sua misericórdia. Você só é habitado por Ele porque Ele é fiel ao seu próprio nome, porque Ele é fiel à sua própria palavra, porque foi Ele que prometeu, porque foi Ele que elegeu, porque foi Ele que escolheu, porque Ele é o dono daquilo que Ele bem entende e bem quer. E por isso, por bondade e misericórdia, eu sou habitado pelo Senhor todos os dias da minha vida, enquanto eu viver aqui, e continuarei habitado lá para a glória do seu santo e poderoso nome. Eu quero perguntar para alguém aqui. Primeira coisa, eu quero perguntar. Alguém que quer convidar Deus para ser o anfitrião da sua própria casa. Dizer: eu quero esse óleo, porque ele vai me hospedar em mim mesmo. Não sei explicar. Eu já disse que a teologia é mais inexplicável. Só perde para